Bom dia. Bom dia, Samuel. Que Jesus nos abençoe a todos, nos inspire a cada um e que possamos todos nós sermos guardados junto dele em paz. Eu aqui ouvi no início que poderia se estar na praia. Imagina um mineiro que está a alguns metros da praia. Certa vez estive em Macaé, e lá tem um grande amigo, Niraldo, e ele foi me buscar no hotel pela manhã e disse assim, isso era umas 8 e pouquinho, ele disse, olha, já levantei cedo, fiz minha caminhada na praia, dei o meu mergulho, e o mineiro ouvindo isso. E ele disse assim, a gente mede a evolução do ser humano pela distância que ele mora da praia, E aí eu fiquei pensando, eu moro a mais de 1.000 quilômetros da praia e estou numa cidade a 1.100 metros de altitude, ou seja, não tem evolução nenhuma. E eu concordei com ele, né? Se tivéssemos praia em Minas, nós não trabalhávamos, nós ficaríamos só na praia. Mas fiquemos então nessas praias outras aqui e vamos conversar um pouco. Era mais ou menos 1 hora, eu tinha um livro. Como é 1h30, eu tenho 2 livros para a gente conversar um pouquinho, ok? A proposta que nos fizeram para conversarmos é sobre o capítulo 11 do livro A Gênese, que trata do paraíso perdido, que trata da queda do homem, por assim dizer. E Kardec trata, de certa forma, esse assunto, já que a fonte para esse raciocínio está numa parábola, na parábola da criação, lá no Gênesis, da Bíblia, do Velho Testamento, em especial no capítulo 2, e uma parte no capítulo 3 do Gênesis bíblico. E Kardec traz esse elemento simbólico, por óbvio, para ser analisado nesse capítulo 11 do livro A Gênese. Mas antes disso ele trata esse assunto e por diversas vezes ele cita, óbvio, o símbolo, não o fato, o símbolo da parábola da criação em algumas questões do Livro dos Espíritos. Dentre elas, 2 que nós vamos avaliar, ou 3 que nós vamos avaliar, talvez 4, já que é 1h30, 5, que ele chama a atenção para o símbolo. A questão 114, 115, 116, 122, 1019, todas elas ele chama a atenção de uma forma interrogativa, falando do paraíso perdido numa forma, disse, interrogativa. O Livro dos Espíritos, primeira obra, que hoje nós temos a partir da 2ª edição, dividida em 4 tópicos, que Kardec optou em chamá-los por livros. Livro 1º, 2º, até o 4º. E no livro 1º, que vai da questão 1 até a 75, ele trata daquilo que ele chamou de causa primeira. Depois do livro 2º, que vai da 76 até a 613, ele trata do mundo espírita, mundo espiritual. O livro 3º, que é inaugurado na questão 614 e vai até a questão 919, ele trata das chamadas leis morais. E o livro 4º, o último livro, que vai da 920 até a 1019, ele trata das esperanças e consolações. Assim ele o faz, porque depois ele desdobra esses 4 livros, ou esses 4 conjuntos de temas semelhantes, ele desdobra em outros 4 livros. E o livro 1º, que é justamente das causas primeiras, ele é desdobrado no livro A Gênese, que foi a última obra trazida por Kardec. E lá ele vai analisar de forma discursiva e não da forma maêutica
aqueles assuntos que estão constantes dessas questões, então, da 1 até a 75, com algumas observações sobre os espíritos, sobre nós mesmos, que estão, na verdade, no livro 2º. E, nesse contexto, também, lá no livro 4º, que justamente na última questão, ele volta à ideia do livro 1º. Ele abre o livro 1º com a pergunta que todos nós conhecemos, que é Deus, e encerra o livro 4º com a pergunta 1019, se jamais o reino do bem teria lugar sobre a terra. Como que, iniciando com Deus, chegaria a um reino do bem no final. E até chegar nesse reino do bem, nós temos N situações para serem analisadas, para serem meditadas, reflexionadas. E nessa última questão do livro dos Espíritos, ele nos leva a esse elemento do Gênesis bíblico. Lá pergunta-se, agora eu preciso denunciar a minha idade, colocando o óculos de leitura, que, no caso, é bem tenra. Jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra? É interessante a forma adverbial, quando ele coloca jamais. Como que dizendo, será que não tem jeito isso? Começa uma pergunta dizendo, jamais terá lugar o reino do bem sobre a terra? Como se olhasse tudo e dissesse, está difícil. E aí usa uma forma adverbial para perguntar. Poderia perguntar, o reino do bem terá lugar sobre a terra? Mas vem essa expressão adverbial. Jamais o reino do bem terá lugar sobre a terra. Esse jamais, ele tem uma função, porque no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz ali uma apresentação das escalas, ou da escala dos mundos, numa ordem hierárquica, lá no capítulo que tem por título, Na casa do meu pai há muitas moradas. E ali ele estabelece uma ordem de mundo primitivo a um mundo celestial, caracterizando cada um deles. O mundo da inconsciência no primitivo, dos impulsos, dos automatismos da criação, o mundo de provas e expiações, como segundo na escala, cuja predominância do mal o caracteriza, um mundo de regeneração, um mundo de transição em coexistência do mal e do bem, o mundo feliz, a predominância do bem, e o celestial, a inexistência do mal. Então, como nós estamos no mundo de provas e expiações, o jamais tem um significado. Porque justamente nós vivemos com observâncias maiores de situações não boas, no sentido absoluto da palavra, da expressão, e isso faz com que, muitas vezes, o reino do bem seja fruto de um exaurimento de forças. A gente já fala quase que expirando, como se esse reino do bem nunca chegasse. Porque a mentalidade nossa está muito voltada para essas questões imediatistas e materiais que caracterizam o mundo de provas e expiações. Se olharmos a questão 932 do Livro dos Espíritos, nós veremos uma pergunta que chama a atenção para esse aspecto. Por que no mundo, frequentemente, os maus sobrepujam os bons em influência? E os Espíritos respondem, pela fraqueza dos bons. Os maus são audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes, os bons, quiserem, dominarão. Então veja a caracterização do mundo de provas e expiações. Nós muitas vezes confundimos timidez com humildade, a inação como sendo prudência, mas quando agimos no excesso, nós excedemos, porque ainda estamos nesse conflito, por assim dizer, talvez não seja a melhor palavra, interno.
Como o apóstolo Paulo, na sua carta primeira aos Coríntios, lá no capítulo 13, ele foi dizer: o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Qualquer semelhança conosco não é mera coincidência, porque é a característica do nível evolutivo que nós estamos. Nós ainda crescemos mais pelo método do erro e do acerto do que pelo método reflexivo de aprendizagem, apreensão e ação. Nós aprendemos ainda por essas formas empíricas de crescimento. Então, esse é o mundo de provas e expiação. Por isso, essa última questão começa com essa característica adverbial de jamais o reino do bem terá lugar sobre a terra. Como se fôssemos nós perguntando, né? Até quando? Me desculpe a expressão mineira. Até quando essa capenguice? Essa dificuldade? Mais mineiro ainda, por que é tão custoso? Então é isso que está na expressão jamais, caracterizando bem esse nosso momento de provas e expiações. E a resposta dos Espíritos, que é um pouco longa, não muito, uma página, mas com letras pequenas. O reino do bem reinará sobre a terra quando entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons vencerem sobre os maus. Veja, a terra não se transforma. Nós nos transformamos. Então, farão nela, na terra, reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. Vejam que interessante. Até abrimos um parêntese, talvez um colchete, porque vai ser um pouco maior. Mas pensemos, o que nós temos, a palavra felicidade, nós a temos na questão 614 do Livro dos Espíritos. Quando ali, inaugurando as leis morais, Kardec faz uma pergunta aos espíritos: o que se entende por lei natural? Quando se falava lei natural, naquela época, se referia ao fisiocracismo, que era o governo natural pelas leis naturais. Falava-se das leis físicas, das leis que regiam o universo, físicas. As leis newtonianas, as leis, embora um pouco confusas, copernianas, as leis de Galileu. Já se tinha o movimento elíptico entendido por Kepler. Então se falava, melhor dizendo, dessas leis físicas, chamando-as por leis naturais. Quando Kardec pergunta o que se entende por lei natural, ele está, de forma subreptícia, incluindo as leis morais no rol das leis naturais. Da mesma forma, com a mesma epistemologia constante na física, ele coloca as leis morais. Como dizer, no governo natural, as leis morais são naturais. O que rege o mundo físico são as leis naturais, mas o que rege o mundo moral também são as leis naturais. E ele coloca no mesmo rol, como leis naturais, as leis morais. E nós entendemos bem porque quando vem a resposta, os espíritos corroboram. Quando se pergunta então o que se entende por lei natural, eles não perguntam o que é a lei natural, eles perguntam o que se entende por lei natural. Em outras palavras, interprete-nos o que seriam as leis naturais. O que se entende por lei natural? E eles respondem: é a lei de Deus. Veja que interessante. É a lei de Deus, criada por Ele, para a felicidade do homem. Olha que interessante. Qual o objetivo das leis de Deus? A felicidade.
Que objetivo Deus não alcança? Nenhum. Todos eles alcançam. Aliás, ele não tem objetivo. Ele é o alfa e o ômega, ele é o começo e o fim, e o durante, e mais ainda o durante, porque ele é eterno. Então, se ele é eterno, não tem começo, não tem fim, só tem durante. Porque eterno não se começa, não se termina. É diferente de imortal, que se começa e não se termina. Mas então veja, é a lei de Deus, criada por ele para a felicidade do homem. E vai mais. Ela lhe indica o que deve ou não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Infeliz. O que significa o prefixo in? Negação. O homem nega a felicidade quando se afasta da lei natural. Nega a felicidade. Infelicidade é um substantivo contraposto. Ele se contrapõe. Ele não é oposição, contrário, antônimo. Ele é contraposição, ele é negação. Não é um substantivo antônimo, é um substantivo contraposto. Ou seja, eu nego a felicidade, mesmo ela existindo. E por que existindo? Porque é a questão 615 do Livro dos Espíritos, que se pergunta, a lei de Deus é eterna? Se a lei natural é a lei de Deus, por um silogismo, a pergunta foi, a lei natural é eterna? A lei de Deus é eterna? E eles respondem, eterna e imutável, quanto o próprio Criador. Eterna. A felicidade é eterna. E a felicidade é imutável. Se ela é imutável, nós nunca deixaremos de sermos felizes. Porque ela não termina. E porque ela não muda. Porque as leis de Deus não mudam, senão perderia a estabilidade, sendo Deus imutável, lá da questão número 11. Suas leis também precisam ser. Tudo nele precisa ser. Então a felicidade é imutável. Mas Simão, e como que eu faço? Eu fico triste. Mas continua feliz? Porque eu sou feliz estando alegre ou estando triste. Porque alegria e tristeza se antagonizam. São mutuamente excludentes. Eu não consigo ficar alegremente triste, tristemente alegre. Vejam, não há contrário para a felicidade. Tudo que tem contrário acaba, por um processo, pura e simplesmente, de substituição. O calor acaba, o frio, pela própria ausência do calor, acontece. E assim vai, o claro e o escuro, o seco e o molhado. Não há um meio termo. Tem o úmido é molhado, é intensidade. Então veja, tudo que tem contrário acaba. Qual é o contrário então de alegria? Tristeza. Tristeza, alegria e felicidade. Não há apenas um substantivo contraposto, a sua negação. E da mesma forma, a palavra vida. Qual é o contrário de vida? Morte. Como é que fica nascimento? Morte é contrário de nascimento. Nascer, morrer. Nascimento, morte. E no caso de vida, não há como utilizar sequer um substantivo contraposto. Em vida, não tem. Então, quando a vida acaba? Nunca. Por isso somos imortais. Eu sou vivo, estando nascido ou estando morto. Eu sou vivo. Se vida não acaba e felicidade não acaba, a felicidade é a tônica da vida. Viver é ser feliz. Ser feliz é viver. Sentir-se feliz já é outra questão. Aí entra o substantivo contraposto. Eu nego a felicidade. E quando a nego, eu estou me afastando da lei de Deus. Então vejamos que a felicidade é a tônica da vida. E veja o que dizem os Espíritos. Então farão nela reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade.
E onde está essa lei natural inscrita? Questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, onde está o senso de felicidade? Na consciência. Alegria plena, consciência culpada, infeliz. Tristezas aos montes, consciência serena, feliz. Agora, alegria aos montes, consciência serena, me permita a expressão futebolística, é só correr para o abraço. Porque aí já é o tônica maior, feliz e alegre. Olha que coisa bela. Perceberam, então, o que está nessa primeira frase da resposta? Olha quanta coisa temos na primeira frase dessa resposta. Que precisamos, numa linguagem moderna, linkar com a questão 614. Porque essa é a característica do Livro dos Espíritos. Não são respostas estanques, são correlacionadas. E seguem. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá sobre a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. E aí vem uma conjunção adversativa. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, quando usamos essas expressões adversativas é que vamos mudar o rumo da conversa. Por isso elas são adversativas, elas mudam as características. Você conhece o José das Couves, o Pedro das Couves? Conheço, gente boa, mora ali na rua tal, mas aí é o que realmente eu penso a respeito dele. Então aqui dizem os Espíritos, é pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá sobre a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Mas os maus não a deixarão, senão quando dela forem banidos o orgulho e o egoísmo. Por isso temos um tempo de transição. Não dá para simplesmente dormir orgulhoso e acordar humilde. Durmo egoisticamente e acordo no altruísmo só. É um processo paulatino, gradativo. E aí temos as transições internas, transições nossas. Os nossos, entre aspas, conflitos interiores. São transições. Que o apóstolo Paulo chamava por homem velho. Forças de conservação. O apóstolo Paulo chamava de homem novo. Forças de transformação. São as duas forças que se antagonizam quando falamos em transição. Manter o status quo, mudar o status quo. Ou seja, forças de conservação. Deixar como é que está para ver como é que fica. Na linguagem nossa brasileira. Forças de conservação. E forças de transformação. Mudanças. Então vivemos em transição. E por vivermos em transição, estarmos, melhor dizendo, em transição, na coletividade, o mundo fica em transição. Muitas vezes, veremos, acabamos sendo convidados de uma forma um tanto ostensiva, que nós poderíamos chamar de compulsoriamente, para fazer algumas análises de transição mais rapidamente. E aí faz-se muitas vezes de forma coletiva. Que é o que vai seguindo aqui a resposta. A transformação da humanidade foi predita e atingis esse momento. Veja, em presente do indicativo. Atingis esse momento. Quer dizer que estamos no momento da transformação da humanidade. Quando se fala momento, esse momento é igual ali de Mineiro. Onde fica? Ali. Anda 1000 quilômetros e ainda está no ar, não chegou nem no li. Tá certo? É momento. Momento é atemporal. Momento não tem início, não tem fim, ele é um conjunto, ele é atemporal, ele é desprovido de tempo, cronológico. Por isso ele é momento.
Então vejamos, atingis esse momento. Quer dizer, estamos no gerúndio, transformando. Gerúndio é um eterno presente. Não é passado, não é presente, não é futuro, é gerúndio. É o eterno presente, que nós gostamos muito de usar, os brasileiros, né? A nossa língua portuguesa é rica para uso de gerúndio. Fazendo, vivendo. Está certo que em Minas o gerúndio muda um pouco, é fazendo, vivendo, né? É para atenuar um pouco esse gerúndio. E para que ele nunca acabe. E aí segue. Atingis esse momento que apressam todos os homens que ajudam o progresso. Apressam. Vamos acelerar o passo um pouco. Esse momento, se cumprirá pela encarnação de espíritos melhores, que constituirão sobre a terra uma nova geração. O último capítulo do livro A Gênese. Então os espíritos dos maus, que a morte ceifa cada dia, olha que interessante, um cataclismo vem e liquida tudo, só ficam os bons. Não. Veja o processo bem característico de justiça e bondade. E os espíritos dos maus, que a morte ceifa cada dia, naturalmente, e todos aqueles que tentem atrasar a marcha das coisas, da terra serão excluídos. Veja, uma exclusão natural. Não é assim, você está expulso da terra. É você saiu da terra, agora não volta. Olha que processo mais divino. Deus não expulsa ninguém. Retornou ao mundo dos espíritos. Continua o processo reencarnatório, mas na terra não. Veja como eles dizem aqui. Olha que coisa mais tranquila, mais serena. Veja, e todos aqueles que tentem atrasar a marcha das coisas da terra, serão excluídos. E se a gente olhar o capítulo 24 de Mateus, lá no versículo 40, 41, nós veremos, não estou fazendo nenhuma ilação, é só uma observação, não estou nem abrindo parêntese. Lá ele diz assim, o sermão profético, se 2 estiverem no campo, um será levado, outro não. Se 2 mulheres estiverem no moinho, uma será levada, outra não. Olha que interessante. Criou uma regra de proporcionalidade. 50-50, meio a meio. Veja que interessante. Não estou dizendo que é assim, mas mostrando que existe um aspecto quantitativo. Não necessariamente 50%, não é isso? Mas vejam, há uma relação, o que mostra que não é totalidade, que essa transição, essa mudança, essa progressão do mundo, não é quando todos estiverem, é quando a propensão for maior, quando mais estiverem propensos. Por isso uma relação de proporcionalidade, não de absoluta proporcionalidade, nesse capítulo 24, versículos 40 e 41 do Evangelho de Mateus. Só uma observação. Por que serão excluídos? Porque serão deslocados do convívio com os homens de bem, dos quais perturbariam a felicidade. Olha que interessante. Ou seja, perturbariam a estrutura da própria lei de Deus, a felicidade. Eles irão para mundos novos, menos avançados, cumprir missões penosas, onde poderão trabalhar para seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão para o adiantamento de seus irmãos ainda mais atrasados. Olha que interessante. Não vedes nessa exclusão da terra transformada a sublime figura do paraíso perdido? E no homem chegado sobre a terra em semelhantes condições e trazendo em si o germe de suas próprias paixões e os traços de sua inferioridade primitiva, a figura não menos sublime do pecado original? Olha que interessante. E é justamente esse questionamento da resposta, essa resposta contraposta, é que é trabalhada lá no capítulo 11 do livro A Gênese, que deu por título A Perda do Paraíso.
E ali Kardec aprofunda nesse estudo da progressão dos mundos, que aqui foi trabalhada na questão 1019 ou 1018, eu sempre explico isso, porque dependendo da editora vai ter número diferente, a partir da questão 1011, tá? Sempre observo isso, porque senão dizem assim, Simão, você falou que é 1019 e é 1018. É porque a segunda edição francesa, que foi a base para maior número das traduções, salvo as mais novas, do Livro dos Espíritos, na edição francesa, na segunda edição, não há numeração tipográfica. A tipografia esqueceu de colocar lá o número 1011. E aí ficou 1010, 1012, 1013, 1014 e chega a 1019. Algumas editoras brasileiras, dentre elas esse que eu uso, que é da ID, numerou a 1011. 1010, 1011, 1012. Aí chega a 1018. Então, o que é 1012 em uma edição é 1011 na outra, 1013, 1012, e assim vai. Então, questão 1019 ou 1018, dependendo da edição, sem nenhuma mudança no texto, a não ser na numeração. E essa observação o Salvador Gentili faz quando ele faz a sua tradução. Essa questão, então, ele trabalhou. Depois ele desdobra no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E no capítulo 11 da Gênesis ele faz o fechamento dessa questão da progressão dos mundos, dizendo que o mundo primitivo, pela característica dos seus habitantes, progride para o mundo de provas e expiações, que por sua vez progride para o mundo de regeneração, que por sua vez progride para o feliz, e assim para o celestial, didaticamente esses, mas outros níveis ainda, por óbvio, existem. Basta olhar a escala dos espíritos, que a gente vê lá na questão 112 e 113, que há um grupo de espíritos, chamado espíritos puros, que não tem nem mundo para se preocupar para habitar, né? Tem uma característica bem diferente. Então, didaticamente, tudo aqui é didático, Kardec sempre diz isso, quando ele propõe 10 leis morais, ele fala como um caráter didático, porque N outras existem, e assim ele o faz. Na própria escala dos espíritos, quando ele coloca 3 ordens, 10 escalas, ele também faz da mesma forma, de maneira didática, para facilitar o entendimento. Então, faz esse processo. E aqui, então, nessa questão, como no capítulo 11 da Gênese, nos manda ao Velho Testamento. Aqui nos manda ao capítulo 2, capítulo 3 do Gênesis bíblico. Mas antes de irmos ao Gênesis bíblico, vamos às questões 114, 115, 116, para aí. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Questão 114. São os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se passa de uma ordem inferior para uma ordem superior. Eu fico imaginando o tom que os espíritos deveriam usar com essas perguntas, né? Porque tem hora que eles falam assim, porque não tendes uma palavra para cada coisa. Eu imagino que ele deve colocar a mão na testa e falar assim, ai meu Deus, por que vocês não têm uma palavra para cada expressão? Por que ficar aproveitando uma para várias coisas? De forma muito educada, lógico. Quando eles respondiam assim, já te falamos a respeito. Quando eu perguntava de novo, já te falamos a respeito. Deve ter sido assim, meu Deus. Mas eles são muito educados. Mas disseram, então, são os próprios espíritos que se modificam. E aí vem a questão 115. Entre os espíritos, alguns foram criados bons, outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Quer dizer, sem ciência. Gravem essa expressão, sem ciência. O que é sem ciência? Sem estar ciente de, sem ter a individualidade entendida, que nos leva lá à questão 607, também do Livro dos Espíritos, que analisa a transmutação de princípio inteligente para espírito, que não nos interessa. Só um pedacinho dela interessa, vamos lá.
já que temos um tempinho, vocês estão, não estou vendo que ninguém está ressonando ainda, porque dormindo pode estar, porque tem gente que dorme com o olho aberto. Diz assim, foi dito que a alma do homem, em sua origem, está no estado de infância, na vida corporal, que é a questão que nós vamos ver a seguir, a 115:16, que sua inteligência apenas desabrocha e ensaia para a vida. Aí já é a questão 190, onde o espírito cumpre essa primeira fase. Numa série de existência que precede o período que chamais humanidade. Tomar ciência, senso de humanidade. A alma pareceria, assim, ter sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres, vejam, que estais longe de conhecer totalmente. E eu vejo pessoas fazendo tratados sobre o princípio inteligente. E aqui diz os Espíritos, que estais longe de conhecer. Só ilações. Esse longe, tem poucos dias que eles disseram isso. Não deu para ficar perto já. Veja, que estais longe de conhecer totalmente, veja o advérbio de completude, que o princípio inteligente se elabora e se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. O princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. E então começa para ele o período da humanidade, e com ela a consciência de si e de seu futuro, a distinção do bem e do mal, e a responsabilidade pelos seus atos. Gravem essas expressões, ciência, distinção do bem e do mal, porque nós vamos lá no Gênesis perceber essas expressões. Como depois do período da infância, vem o da adolescência, depois da juventude e, enfim, da idade madura. Não há de resto nessa origem nada que deva humilhar os homens. E aí segue. Depois eles perguntam-se, a 607A, o período de humanização começa sobre a Terra? A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanização começa, em geral, em mundos ainda mais inferiores. Isso, entretanto, não é uma regra absoluta e poderá acontecer que um espírito, desde o seu começo humano, esteja apto a viver sobre a Terra. Esse caso não é frequente e seria antes uma exceção. Olha que perfeição essa resposta. O livro dos Espíritos tem tudo o que nós precisamos. Está tudo ali. Basta a gente ir desdobrando. E Kardec já até desdobrou, até facilitou isso para nós. Mas voltemos. Deus criou os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. Deu a cada um determinada missão com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade e para aproximá-los do seu Criador. Olha que coisa. A felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançam essa perfeição, que a entendem. Veja que interessante, que a entendem a felicidade. Os espíritos adquirem esses conhecimentos, passando pelas provas que Deus lhes impõe. Alguns aceitam essas provas com submissão e alcançam mais prontamente o fim da sua destinação. Outros não a suportam, senão murmurando, e por suas faltas permanecem distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Distanciados da felicidade. Mais uma vez, negando a lei. Infelizes. E assim segue. Há espíritos que permanecerão perpetuamente nas ordens inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos. Aqui não fala quando. E assim segue. Gravemos aquelas expressões que eu disse. Aí vamos à questão 122. Eu sei que eu estou lendo demais, mas é importante nós passearmos um pouco nessas questões. E pior que eu vou ler mais ainda. Simão, você veio aqui para fazer uma palestra ou para ler? Bom, estou tentando fazer a palestra, mas a leitura não deixa, porque ela é mais interessante que a minha fala. Como podem os espíritos em sua origem, considerando que são criados simples e ignorantes, como podem os espíritos em sua origem, quando não têm consciência de si mesmos,
desfrutar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Existe neles um princípio, uma tendência qualquer que os incline mais para um caminho do que para outro? Aqui são duas partes a resposta. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Ele não teria mais liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da sua vontade. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede, em virtude de sua vontade livre. Isso nos leva à questão 459 e 467, da influência dos espíritos no nosso pensamento. Muitos ficam só na 459, porque ela é muito boa para justificar, para transferir a responsabilidade para outro. Influem os espíritos em nosso pensamento? Sim, bem mais do que imaginais. De ordinário são eles que vos dirigem. Oh, tá vendo? Não fui eu, foram os espíritos. Mas não percebe a 467, também a 469, que vão falar esses elementos. Pode-se afastar a influência que os maus espíritos exercem sobre nós? Sim, mas frequentemente vós os atraís pelo pensamento ou chamais pela vossa vontade. Aí não, a 467 é exceção. Fica só na 459. Desculpe, mas são espíritas fora do Rio de Janeiro, não aqui. Isso é uma questão só para vocês tomarem ciência que lá fora existem essas coisas. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua vontade livre. É a grande figura da queda do homem, do paraíso perdido, do pecado original. Alguns cederam à tentação, outros resistiram. De onde provém as influências que se exercem então sobre ele, sobre o homem? Dos espíritos imperfeitos, que procuram se aproximar para dominá-lo e que se alegram em fazê-lo sucumbir. Foi isso que se intentou, veja, uma tentativa, uma vontade, foi isso que se intentou simbolizar na figura de Satanás. Essa influência não se exerce sobre o espírito senão em sua origem, ela o segue em sua vida de espírito, até que tenha tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsediá-lo. Ok? Querem um descanso de 2 segundos para eu continuar a leitura? Vamos agora para o Velho Testamento, para aquela parábola da criação. E aí vemos, logo no capítulo 1, versículo 27. Vamos fazer o 26 também. Já que estamos no 27, não custa nada. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Macho e fêmea os criou, aqui na tradução mais antiga. Não, não é mais antiga, ela é de 75, eu sou antes disso, então ela não é antiga, porque eu não sou antigo. Vejam, imagem e semelhança do Criador, isso é simbólico? É lógico, é simbólico, óbvio. Imagina Deus ter uma semelhança como a minha? Isso geraria o ateísmo pleno, com certeza. Mas pensemos, é simbólico. Então vamos à questão número 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Qual foi a resposta? Deus é inteligência? Essa todo mundo sabe de qual, parece que todo mundo lê a primeira questão e para nela, né? Inteligência suprema do universo, causa primária, causa causal de todas as coisas. O que é supremo? Inteligência suprema. O que é supremo? É o que está acima? Se está acima é porque há abaixo. Porque senão a resposta seria: Deus é a inteligência única do universo. Mas a resposta foi: Deus é a inteligência suprema do universo. Tem outras? Opa! Então vamos procurá-las. Questão 76, que é também a primeira questão do livro 2º. Então a gente sempre grava a primeira questão, vamos gravar 76 também. Que definição pode se dar dos espíritos? Qual foi a resposta?
são os seres inteligentes da criação. Povoa o universo dentro e fora da matéria. São os seres inteligentes da criação, inteligência suprema. Qual palavra ou quais palavras se assemelham nessas duas respostas? Inteligência e inteligente. Por que eu digo se assemelham? Inteligência é substantivo. Inteligente é adjetivo. Inteligente é uma qualidade. Todo adjetivo advém do substantivo. Bondade, o substantivo. Bondoso, o adjetivo. Inteligência, o substantivo. E qual é a qualidade derivada do substantivo inteligência? Inteligente. Então nós possuímos como qualidade a essência que está no Criador, que é o Criador. Então o Criador é a inteligência. Nós somos inteligentes, criaturas inteligentes. Por quê? Porque quem cria coloca a sua essência. Nós temos uma figura de linguagem. Gente, isso aqui não é aula de língua portuguesa, pelo amor de Deus. Tampouco eu sou professor de língua, não sou professor de língua portuguesa, não sou. Eu tenho que, a língua portuguesa é a nossa língua, nós temos que conhecê-la. Mas vejamos, nós temos uma figura de linguagem na língua portuguesa chamada metonímia. Hipérbole, pleonasmo, os vícios de linguagem, redundância, e vamos várias figuras de linguagem. E temos uma delas chamada metonímia, é quando você troca elementos para a compreensão. Uma delas é quando você troca o autor pela obra. Você olha um quadro pintado por Da Vinci, sei lá, Mona Lisa, qualquer coisa do gênero, e você olha e diz, é um Da Vinci. Eu vi Da Vinci, não vi, mas vi sua obra. Eu li Jorge Amado, não, eu não li Jorge Amado, eu li suas obras. Eu li Machado de Assis, não li, eu li suas obras. Metonímia. Então, quando dizemos, vejo Deus, eu estou vendo, estou trocando o autor pela obra. Então, quando dizemos inteligentes, quando dizemos imagem e semelhança, é um processo metonímico do autor pela obra, porque todo autor coloca na sua obra a sua característica, a sua essência, e nós temos a característica divina. Que a questão 116 nos diz que evoluiremos, não é isso? Todos evoluirão, acabei de ler aqui, lembram? E por que nós evoluiremos? Porque a evolução é um determinismo. Porque trazemos o germe, o próprio impulso da evolução, nós trazemos o germe da perfeição, que é a inteligência, o inteligente. Por isso nós evoluímos. Então vejamos, Deus é a perfeição, Deus não é perfeito, Ele é a própria perfeição. Deus é sempre substantivo, Deus é bondoso, não, Ele é a própria bondade.